Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, evangelista irmão Diego, para mais uma previsão da nossa lição Atualidade Cristã, Ministério Internacional do Guará. Hoje nós estaremos dando início ao quarto trimestre do ano de 2023. E neste trimestre nós estaremos estudando sobre as doutrinas fundamentais das Escrituras. Hoje nós iniciaremos um estudo sobre as Escrituras Sagradas, ou o que nós chamamos na teologia de teologia sistemática. Nós estaremos estudando um método de ensino, um método de aplicação para o ensino das Escrituras Sagradas. A nossa revista, no dia de hoje, ela tem por objetivo geral analisar como são distribuídas e organizadas as doutrinas bíblicas no contexto da teologia sistemática. Temos também por objetivos específicos entender o que é uma doutrina bíblica e teológica e como ela se aplica à vida prática da igreja. Conhecer as doutrinas bíblicas para evitar que erros de interpretações, maldosos ou não, venham a adulterar os ensinos genuínos de Cristo. E também nós vamos aprender a classificar as doutrinas bíblicas sistematicamente, evidenciando-as como sendo fundamentais à integridade da igreja. Então, o objetivo desta lição é nos ensinar a maneira correta, a maneira certa de analisarmos, de compreendermos e entendermos o texto, usando métodos que é deixado por homens e mulheres estudiosos da Bíblia para que o nosso aprendizado seja melhor, para que não haja erros de interpretação, para que não haja aplicação errada da palavra, trazendo assim algum tipo de dano à igreja e à sociedade em que vivemos. A nossa introdução diz assim: nesse trimestre, estudaremos as doutrinas fundamentais da Bíblia e, consequentemente, da fé cristã. Doutrinas essas que estão registradas ao longo de toda a Bíblia. São verdades que ensinamos e pregamos, porque cremos que são revelação de Deus para toda a humanidade. São revelações contidas nas Escrituras acerca do próprio Deus, do homem, da criação, do pecado, da salvação, de Jesus e de muitas outras doutrinas bíblicas que analisaremos com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Então, já foi dito, e nós vamos aqui aprender sobre as doutrinas da fé cristã, a base da nossa fé, a base dos nossos ensinamentos. Vamos aprender sobre inúmeras doutrinas nesta revista. Vamos aprender sobre a martiologia, vamos aprender sobre soteriologia, vamos aprender sobre paracletologia, vamos aprender sobre inúmeras doutrinas no decorrer da nossa lição. Então, é necessário que você pegue a sua revista, estude, compare, aprenda e que você examine a nossa revista e a palavra do Senhor. Amém? Vamos entrar no tópico de número 1. Entender o que é uma doutrina bíblica. O que significa a palavra doutrina? De acordo com o dicionário online da língua portuguesa, doutrina significa literalmente ensino, uma instrução,
o que nos faz entender que as doutrinas bíblicas são um verdadeiro tratado de todas as verdades fundamentais registradas na Bíblia, acerca de Deus e do seu relacionamento com tudo que Ele criou. Todas essas verdades doutrinárias são fontes de estudo por parte da teologia que, sistematicamente, organizou-as para que pudéssemos compreender melhor os desígnios divinos para a sua criação. Para alguns teólogos, doutrina é a revelação da verdade por Deus ao homem, tal qual se encontra na Bíblia. Então nós sabemos que a doutrina é um ensinamento que Deus deixou para nós. E através da teologia sistemática, nós vamos aprendendo mais claramente o que Deus deixou para nós, a sua criação. Então aqui o tópico 1.2 diz assim: a Bíblia e a teologia. A Bíblia é a principal fonte de estudo da teologia, a qual se utiliza de outras áreas do conhecimento humano para aproximar o homem das verdades das Escrituras Sagradas. Está lá em João capítulo 5, versículo 39. Como ciência, a teologia, theo, que tem o significado de Deus, e logia, que significa estudo, não é apenas o estudo de Deus, mas o estudo de tudo o que está relacionado a Deus e a sua criação. A teologia permite ao leitor da Bíblia ter um conhecimento sistemático e doutrinário de todas as coisas, principalmente das verdades bíblicas. Desde a criação do universo até a consumação de todas as coisas, dentro de uma revelação progressiva de Deus ao homem, a Bíblia é o tesouro mais precioso que a raça humana possui. Então a Bíblia, irmãos, ela é a base, ela é a própria palavra de Deus, ela é o próprio Deus falando ao homem. Então ela é o principal, irmão. Por mais que as pessoas procurem alguns livros, procurem alguns estudiosos, mas a Bíblia, ela é a fonte principal da teologia. É a fonte que não tem fim, ela é inesgotável. Então, a teologia sistemática vem aqui para nos ensinar, nos permite ler a Bíblia mais atentamente, para aprendermos o que Deus tem a nos ensinar. Então, nós temos que entender que a Bíblia Sagrada é o maior tesouro que Deus deixou para nós aqui na Terra. Porque é através da palavra dele que nós conhecemos a ele, entendemos os seus planos para a sua igreja, para o seu povo. É através da Bíblia que está escrito as histórias dos nossos antepassados. Nós sabemos que a Bíblia ela é mais atualizada que o jornal que sairá no dia de amanhã. Por quê? Porque Deus a quem a escreveu. Deus foi aquele que inspirou os homens a escrever. Então por isso que nós encontramos na Bíblia coisas que estão acontecendo, mas que foram escritas há mais de 2000 anos. Por quê? Porque Deus, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Então ele tem todo o controle da humanidade por todas as épocas, do passado, do presente e do futuro. Por isso é necessário nós nos debruçarmos no estudo da palavra. Para quê? Para conhecermos um pouco mais do nosso Criador. 1.3 A ordem para ensinar. As últimas instruções de Jesus aos seus discípulos antes de ascender aos céus incluiu a difícil, mas não impossível, tarefa de ensinar. A ordem foi para ensinar todas as doutrinas e verdades espirituais que ele passou
aos seus discípulos acerca do reino de Deus. O apóstolo Paulo abraçou este mandamento e tornou-se o grande sistematizador das doutrinas cristãs. Eruditos do Novo Testamento destacam que somente através das cartas de Paulo é que foi possível organizar todo o ensino do ministério público de Jesus e também extrair as principais doutrinas bíblicas que hoje conhecemos, cremos e também ensinamos. Então, quando Deus nos dá ordem para ensinarmos a todas as pessoas as doutrinas, os ensinamentos e as verdades bíblicas, nós temos esta ordenância, que quando Cristo fala aos seus discípulos, ide por todo o mundo, pregai o evangelho, ali ele está falando uma ordem no imperativo, não é um pedido, o imperativo é uma ordem, ide, vão, vocês não têm escolha, vocês têm que ir anunciar as boas novas daquele que vos tirou das trevas e vos colocou no mundo do Filho do seu amor, ensinar as coisas do reino eterno, as coisas acerca da eternidade, do que está no porvir. Paulo nos ensina, Paulo escreve 13 cartas do Novo Testamento. Somente através dessas 13 cartas foi possível organizar uma teologia, um ensino sistemático sobre a vida, o ministério terreno de Cristo, os ensinamentos que ele nos deixou, tão importantes como o arrebatamento, como as coisas advindas do reino eterno. Nós aprendemos através das cartas de Paulo, dos ensinamentos do apóstolo Paulo, sobre o tribunal de Cristo, sobre os ensinamentos dos galardões, das obras, a qual nós fazemos aqui na terra. Então, através de todo o ensino que Paulo deixou através das suas cartas, aí então podemos aprender e a sistematizar o ensino da palavra de Deus. Lembrando que nós vamos aqui apenas para um breve resumo do que falará a nossa lição. Tópico de número 2. A importância das doutrinas bíblicas. 2.1. Conhecendo para não errar. O conhecimento das doutrinas bíblicas evitará, sem dúvida alguma, o erro exegético e doutrinário. Conhecer as Escrituras, bem como suas doutrinas, é fundamental para uma vida cristã sadia e para se livrar do achismo bíblico, popular do que relativismo teológico. O erro doutrinário pode levar uma igreja, uma cidade ou até uma nação inteira ao caos espiritual e moral. Charles afirmou que ninguém crê que um erro doutrinário seja um mal de pouca importância. Tal afirmação mostra que esse tipo de mal que cega o homem e tira-lhe a oportunidade de se aproximar de Deus. Aqui, irmãos, é necessário conhecer e interpretar a Bíblia da maneira correta. Lembrando que a Bíblia ela é semelhante a uma espada de dois gumes. Ela é mais afiada que essa palavra, que essa espada, perdão. Ela é capaz de adentrar no interior do homem, separar juntas e medulas. Nós vemos que a palavra espada de dois gumes ela é dois lados. Ela corta dos dois lados. A palavra de Deus ela tem duas aplicações. É a interpretação e a aplicação da palavra. São dois gumes. Se você interpretar errado, você vai aplicar a palavra errada. E isso pode gerar um dano grande no meio da igreja, no meio da cidade ou até de uma nação. As pessoas ensinam a palavra errada, elas pegam palavras fora de contexto e muitas das vezes até de má fé mesmo. E para aplicar ela da maneira que bem lhe agrada.
O perigo disso é que você pode matar a fé de alguém. Você pode destruir uma igreja. Irmãos, é necessário nós conhecermos a palavra. Ouvimos tantas besteiras acerca da palavra, coisas que a Bíblia nos deixa claro, como o céu de glória, a qual está reservado para nós, aonde nós ali encontraremos gozo e alegria eterna, aonde nós estaremos com Cristo por toda a eternidade. Mas muitas pessoas não acreditam no céu. Muitas pessoas não acreditam no inferno e as pessoas irão para lá. Por quê? Porque se negaram a conhecer os ensinos bíblicos. Então nós temos que conhecer a palavra para que não erremos e nem façamos outras pessoas também errarem. Tópico 2.2. Conhecendo para não ser enganado. O ensino sempre foi o cerne do ministério público de Jesus. Está lá em Marcos capítulo 2. Durante o tempo que esteve com seus discípulos, sua preocupação era que eles aprendessem tudo que lhes era ensinado, pois chegaria o dia que ele não estaria mais fisicamente com eles. Jesus sabia também que os deixaria no meio de lobos. A igreja primitiva foi vitoriosa porque perseverou nas doutrinas dos apóstolos. Está lá em Atos capítulo 2. Paulo ensinou aos crentes de Éfeso para crescerem na doutrina de Cristo, para não serem iludidos por ensinos ardilosos e fraudulentos. Está em Efésios capítulo 4. Infelizmente, muitos são enganados por falta de conhecimento bíblico. Está lá em Oséias, capítulo 4, no versículo de número 6, e na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 3, e capítulo 4, versículo de número 16. Irmãos, vamos nos ater um pouquinho aqui, conhecendo para não ser enganado. Irmãos, hoje em dia, muitos homens ensinam errados a palavra. E muitas pessoas caem em suas ladainhas e nas suas doutrinas demoníacas por não conhecer a palavra. Não culpemos apenas esses líderes. Esses líderes, se não se arrependerem, estarão condenados ao lago de fogo eterno. A esses está reservado as trevas exteriores. A esses o jugo vai ser pesado. A esses Deus trará juízo sobre eles. Mas aqueles que se deixam enganar, aqueles que se deixam ir pelos seus ensinamentos errôneos porque não conhecem a palavra, há doutrinas de demônios sendo pregadas em pseudos igrejas, porque não são igrejas, são templos de homens. A própria palavra de Deus diz que Jesus, quando ia em algumas sinagogas, o texto sagrado fala, entrando na sinagoga deles. Não era a sinagoga de Deus, não era a igreja de Cristo, era a igreja deles. Assim como há homens hoje perversos que têm a igreja para si, as doutrinas são suas, os ensinamentos são seus, as ordens são suas, e esquecem que há um sumo pastor, há um sumo sacerdote, há um que está acima de tudo e de todos. Ele é o cabeça da igreja, mas não dessas igrejas. Por isso as pessoas têm que estudar a Bíblia para não serem enganadas. Há uma doutrina demoníaca sendo ensinada, a doutrina da prosperidade, teologia da prosperidade, pensamento positivo. São doutrinas que não são bíblicas, mas que têm enganado muitos. E são enganados por quê? Porque não leem a palavra de Deus. Por isso que é necessário que nós aprendamos e estudemos a palavra de Deus para não sermos enganados. O povo padece, o povo erra, o povo se perde. Por quê? Porque não lê a palavra de Deus. O salmista vai dizer: luz e lâmpada
para o meu caminho. É a tua palavra. Estude a palavra. 2.3. Conhecendo para ensinar. Como ensinar as doutrinas bíblicas, sem antes conhecê-las? Como cumprir com o ID de Jesus para ensinar todas as nações, se não houver primeiro um aprendizado? Ainda que básico das Escrituras, conhecer as doutrinas bíblicas é essencial para quem deseja ensinar e defender a palavra de Deus, que é a Bíblia. Paulo, mesmo sendo um fariseu zeloso, após sua conversão, antes mesmo de sair como missionário aos gentios, preparou-se por aproximadamente 14 anos. 14 anos. A Bíblia precisa ser ensinada com maestria, para que os discípulos tornem-se replicadores das verdades fundamentais das Escrituras. Provérbios 9:9, João 17:3 e Romanos 12, versículo 7. Irmãos, se você não está disposto a sentar para aprender, não se levante para ensinar. É necessário que eu e você nos assentemos e aprendamos com aqueles que estão aí para nos ensinar. Porque há muitos que estão ensinando que não sentaram para aprender, porque não sabem ensinar, porque não aprenderam como ensinar. Os discípulos andaram aproximadamente 3 anos e meio com Jesus. Após isso, eles foram fazer aquilo que eles foram instruídos, mas eles sentaram para aprender com o bom mestre. O apóstolo Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, fariseu, doutor da lei, conhecedor da Torá, mas após ele se converter, quando tem um encontro com Cristo a caminho de Damasco, ele ficou aproximadamente 14 anos, irmãos, aprendendo com o próprio Cristo, aprendendo com os irmãos, para depois sair e ensinar as igrejas. E porque ele sentou para aprender, tanto com Gamaliel, tanto com Cristo, quanto com os outros irmãos, ele sim ensinou a palavra com maestria. O apóstolo Paulo foi cirúrgico em cada ponto e aplicação da palavra de Deus. Por quê? Porque ele sentou-se para aprender. Então, irmão, antes de você levantar para aprender, quer seja para dar uma aula de escola dominical, aprenda. Estude, veja o que o texto está dizendo para você não ensinar a igreja errada. Porque se você não entende, se você aprende errado, você aplica errado e você ensina errado. Então isso é um problema. Por isso, aprenda, ensine, entenda o que a palavra diz para depois você querer ensinar os outros. Porque senão você vai gerar dúvidas na mente dos irmãos e principalmente aqueles que são novos convertidos. Tópico de número 3 e já vamos à nossa conclusão. A organização das doutrinas bíblicas. 3.1. A classificação dessas doutrinas. Não existe um modelo acabado ou uma regra rígida de classificação das doutrinas bíblicas. Isto quer dizer que tal organização pode variar de autor para autor, mas, em geral, todos adotam uma classificação dentro de uma divisão que a própria teologia traz, quais sejam teologia dogmática, teologia sistemática, teologia histórica, teologia exegética, teologia bíblica, teologia filosófica, dentre outras. Isto implica dizer que a doutrina está repleta de verdades fundamentais que precisam ser estudadas e conhecidas por nós. A teologia apenas organiza para quem deseja aprender um vasto campo de doutrinas contidas na palavra de Deus. Então, irmãos, aqui está nos ensinando apenas que não tem uma maneira certa ou uma regra certa, rígida, que não pode ser mudada para o estudo da palavra.
Mas a palavra deve ser estudada dentre estes modelos, esses métodos que foram feitos para nós mesmos nos beneficiarmos. Estes homens e mulheres que estudaram, essas pessoas que estiveram fazendo este trabalho, foi para que nós aprendêssemos com mais facilidade a palavra e as doutrinas bíblicas. Mas o importante e o essencial é que todas as doutrinas, irmãos, devem estar baseadas na Bíblia. A palavra de Deus, ela é a própria voz de Deus falando ao coração do homem. Então devemos aprender e não podemos de maneira nenhuma isolarmos textos ou acharmos que diz isso ou aquilo. A palavra de Deus nos diz que o que foi revelado para o nosso ensino foi revelado. O que não foi revelado pertence a Deus e ponto. Então, devemos aprender de uma forma histórica, teológica, exegética, bíblica, mas toda a teologia, todo o ensino, toda a doutrina deve estar baseada na palavra de Deus. Tópico 3.2. A divisão sistemática dessas doutrinas. A divisão sistemática das doutrinas fundamentais da Bíblia vem através da teologia sistemática. Esta, por sua vez, organizou os estudos doutrinários por assuntos. A teologia sistemática agrupa todas as matérias de estudo da teologia em torno de si, de forma coerente, seguindo um caminho compreensível por todos os leitores. Hoje temos vários livros e enciclopédias de teologia sistemática que trazem inúmeras divisões dos assuntos doutrinários bíblicos. No entanto, o mais importante é estudar atentamente cada uma dessas doutrinas para se ter um entendimento mais profundo da palavra. Então, irmãos, a teologia sistemática ela veio para facilitar, irmãos, a nossa vida ministerial, a nossa vida com Deus. Ela veio para facilitar, ela vai nos guiando como devemos estudar, a maneira que nós devemos aprender. Certas coisas, irmãos, o próprio Deus nos ensina através do seu Espírito Santo. Ele nos guia mansamente pela sua palavra. Mas a teologia sistemática ela agrupou grupos de textos bíblicos para nos dar um norte, nos dar um caminho, para que nós possamos crescer no conhecimento e na graça de Deus. Por isso é de suma importância, irmãos, nós aprendermos com a teologia sistemática, estudar a palavra de Deus. Mas, por mais que existam livros de teologia sistemática, por mais que existam muitos ensinamentos acerca disso, a fonte inesgotável é a Bíblia, é a palavra de Deus. Qualquer dúvida está na palavra de Deus. Qualquer ensinamento está na palavra de Deus. Qualquer doutrina está na palavra de Deus. Amém? A nossa conclusão. Conhecer um pouco mais sobre as doutrinas fundamentais da fé cristã nos fortalece, nos dá segurança na pregação, no ensino bíblico e também nos eleva como defensores fiéis do Evangelho. Paulo declarou que os obreiros devem manejar bem a palavra da verdade. Destaca que não somente os obreiros devem manejar as Escrituras, mas todo cristão deve conhecê-la e praticá-la com primazia e zelo ilibado. Então, irmãos, nós temos que conhecer a palavra. Nós temos que conhecer as doutrinas e ensinamentos de Cristo, para que nós possamos pregar, ensinar, instruir as pessoas. Não apenas os obreiros, aqueles que buscam o episcopato, não apenas aqueles que estão à frente de departamentos, mas toda. O apóstolo Pedro vai falar que todo o cristão
deve ser também dotado de todo o entendimento da palavra, para poder o que? Defender a razão da sua fé. Então não deixe de estudar. Pegue esta palavra, irmãos. Estude-a. De Gênesis a Apocalipse. Deus tem algo para falar aos nossos corações. E lembre-se, Ele é o autor. Toda divina palavra, ela foi revelada por Deus. Tudo que tem aqui foi porque Deus revelou a homens escreverem para o meu e para o seu ensino. Amém? Espero que os irmãos tenham aprendido um pouco. Não deixem de participar da nossa escola bíblica dominical. Ela inicia-se domingo, às 9 horas da manhã. Nós ficamos por aqui e até uma próxima, se assim Deus nos permitir.